Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado grau de cultura e principalmente com informações da mais seleta que a gente possa imaginar. Como nós vamos ter dentro de minutinhos, nós estamos recebendo o jornalista. Bom, o currículo dele assumiu a pauta, mas se eu conseguir reduzir, vocês vão ver. Logo mais eu falo tudo que eu escrevi dele, que só tem que escrever. Mas eu quero, antes de passar para o Ricardo Viveiros, agradecer ao pessoal técnico da BCC, representados pela Betânia, Luciana e Márcio. Sem eles, nós não estaríamos aí nas imediações midiáticas que vocês dispõem. E quero agradecer também a Maria Estela Guedes, pelo seu site www.com, que nos insere no universo lusófono e nos dá, além de uma audiência bastante grande, principalmente uma audiência muito bem aquilatada, que é o que a gente procura e muito nos honra. Muito obrigado, Maria Estela Guedes. E eu quero... Qual é o nome daquele... É Pedro Ulsen, né, o teu jornalista que nos mediando. Então eu quero agradecer também ao Pedro Ulsen, né? Pedro Ulsen, um dos jornalistas da Ricardo Viveiros, que fez esse imenso trabalho de trazer esse homem aqui, que faz acho que mais de um ano que nós estamos negociando a tua vinda aqui. Bom, o Ricardo Viveiros, como eu falei para você, ele é, na minha opinião, o mais paulista dos cariocas que eu conheço. 51 anos de carreira jornalística, professor, homenageado pela ONU em função de seus trabalhos relativos aos direitos humanos. Laureado nacional e internacionalmente, comunicador do ano em 2013, cidadão paulistano, 21 anos em TV como apresentador, âncora, comentarista, fundou em 87, né? Ricardo Viveiros e Associados, se não a maior, uma das melhores agências de comunicação do país que eu conheço, e olha que eu conheço um monte, bastante. Eu me honro muito, pessoal, de poder chamar o Ricardo de Viveiros de amigo, que realmente, eu sei que não é para qualquer um, eu sou modesto. Escuta, o ano que vem você faz 30 anos, completa 30 anos a tua empresa. Agência de comunicação. Isso. Isso é um marco no mercado. O mercado brasileiro para assessoria de imprensa, ele é complicado porque, segundo os números oficiais, de cada 10 empresas que abrem, 7 fecham ainda no primeiro ano. E das que conseguem chegar ao 5º ano, outras fecham e uma só sobrevive. Nossa empresa fará o ano que vem 30 anos. Que delícia isso. Você começou como? Sozinho? Comecei sozinho, fiquei sozinho por uns 4, 5 anos. Depois veio a primeira pessoa, a segunda, a terceira. Hoje nós somos 40 e poucos. Bom, você está numa casa imensa, né? O prédio. Que acho que não cabe mais, né? É um prédio de 3 andares. Não cabe mais. Cabe, ainda cabe. Ainda cabe? Ainda cabe. Escuta, nós hoje estamos vivendo um momento muito conturbado, político, institucional, econômico, tudo que a gente possa imaginar de mazelas, infelizmente, nós estamos vivenciando. Você já passou por um período igual a esse que nós estamos agora? Olha, Ralph, eu tenho 51 anos de jornalismo e durante 21, como você disse, eu fui repórter, fui subeditor, editor, chefe de reportagem, chefe de pauta, fechei primeira página, fui comentarista, fui âncora, enfim. Trabalhei em rádio, TV, jornal, revista e agência de notícias. Fiquei 8 anos fora do Brasil como correspondente, enfim. Eu não me lembro na história do Brasil de um momento tão complicado. E vou lhe dizer por quê. Porque nós temos várias crises simultâneas. Nós temos uma crise política não resolvida, nós temos uma crise econômica não resolvida, nós temos uma crise social não resolvida,
nós temos uma crise moral não resolvida. Isso não está resolvido há muito tempo. E ainda temos problemas históricos, crônicos, como problema de educação, problema de saúde, problema de cultura, problema de segurança, né? Ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, como dizem os jovens, nós temos ainda um desastre ecológico grave em Mariana, nós temos seca no Nordeste, nós temos enchente no Sul, nós temos epidemias Zika, chikungunya, dengue, H1N1, nós temos correntes imigratórias estrangeiras com presença considerável no Brasil, complicando ainda mais o nosso problema. Um país muito grande, um país com 205 milhões de habitantes, um país que não foi descoberto, como a gente aprende nos livros escolares, um país que foi invadido em 1500, porque quando chegou o colonizador, nós tínhamos uma população de 3,5 milhões de pessoas ocupando o Brasil. Eram os brasileiros que foram dizimados, exterminados, e não veio uma cultura para construir um país, veio uma cultura predatória, extrativista, a cultura do aventureiro, da missão que vinha para buscar riqueza e levar. Né? Ninguém veio para ficar, para construir um país que desse certo, uma coisa planejada, organizada, disciplinada, não. Né? Então, nós, como país, somos muito jovens. 500 anos para um país é um menino de 8 anos. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos corrigindo defeitos. Agora, o maior problema nosso é a educação. Um país só tem futuro se for um país bem educado, um país que respeite, invista e considere a educação como meta prioritária. Né? Sem educação, as pessoas adoecem mais, morrem mais, matam mais, roubam mais, são mais condescendentes com a corrupção e assim por diante. Então, se nós tivéssemos, e vamos ter, se Deus quiser, um povo educado, culto, um povo que saiba o que é, para onde vai, porque um grande problema nosso também é a falta de identidade, de personalidade cultural. Né? Então a gente veste a francesa, come a italiana, se comporta a portuguesa, né? Quem não gosta de uma comida japonesa? Então são muitas influências ao longo da história, boas e más, e que nós somos aí uma coxa de retalho sem uma identidade de brasileiro. Né? Você é descendente de estrangeiros, eu sou descendente de estrangeiros, o pessoal da técnica são descendentes estrangeiros, né? Os brasileiros, aqueles foram mortos, todos, praticamente. Ainda alguns poucos, lá na Amazônia, Yanomami, não sei o quê, resistindo, mas já com influências negativas, porque o índio é índio. Né? Quando se pensa em aculturar o índio, isso é uma tragédia. Você está destruindo a cultura dele. Né? Então, faltou respeito, falta respeito. Né? A educação é uma coisa fundamental. Eu acho, isso até foi alvo de um artigo meu publicado na Folha de São Paulo. À época, a presidente Dilma até me ligou e tal, acabou virando uma lei, mas não é praticada. 10% do PIB, apenas 10% do produto interno bruto do país, se for para a educação, já começa a construir o Brasil do futuro. Mesmo que ele seja dilapidado no seu caminho. Não, e aí não será, porque a cada geração mais instruída, mais educada, mais culta, ela vai rejeitar o absurdo de eleger pessoas de maneira irresponsável. O pobre do Pelé, lá atrás, falou assim, o brasileiro não sabe votar. E foi estigmatizado, né? E tal. Muito bem. É uma verdade. Agora, não sabe votar não é porque não sabe votar. Não sabe votar porque não tem instrução, não tem educação, não tem cultura, não lhe foi dado o direito de se preparar para enfrentar a responsabilidade do voto. Né? A escolha, se nós sairmos aqui agora, descermos aí a rua e formos procurar qualquer pessoa que está passando e fazer uma pergunta muito simples. A eleição foi outro dia, foi agora em novembro, né? E perguntarmos assim, o senhor votou em quem para vereador? De cada 50, talvez 3, 2 lembrem. Ou seja,
Votou irresponsável. Votou não porque o sujeito era bonito, votou porque o sujeito era engraçado. Ele viu na votou televisão. porque o cara é do meu bairro, porque o cara é da minha profissão, falava bem na TV, mas ninguém foi ver a vida anterior, ninguém foi ver o programa, a proposta, até porque também programa de partido são todos iguais. Todos falam assim, vamos trabalhar pela educação, pela saúde, pelo transporte, pela moradia. Né? Pois é, e é igualzinho. Se você olhar o da extrema esquerda ou da extrema direita, são muito parecidos. Claro que alguns são mais honestos, sinceros, tentam colocar aquilo em prática. Há partido sério. Há gente séria dentro de qualquer partido. Mas, por faltar educação, a coisa acaba indo de maneira que as pessoas não são responsáveis da escolha dos seus candidatos. Está melhorando, mas falta muito. Você sabe que eu sempre digo, eu militei um pouquinho politicamente e tal, e eu uma vez, era garoto, tinha 19 anos, 20, eu me atrevi a dizer numa reunião do partido que o político era efetivamente o espelho do povo. Nossa! Eu quase fui linchado. Mas, Ralf, isso é uma verdade, porque quem vota, por exemplo, são 1,5 milhão de eleitores, 1,5 milhão de eleitores que votaram no Tiririca. São como ele. Seguramente. Né? Os eleitores do Paulo Maluf são parecidos com ele. Porque se identificam. Rezam na cartilha, né? Se identificam, não é verdade? A gente vê as pessoas sendo processadas, presas, cumprindo pena, sai, volta a ser candidato, o povo vota no sujeito. Então, a gente tem que entender o seguinte, o viciado em droga vai votar no sujeito que é ligado à droga, que defende a droga. Que vai liberar, né? Não sei, o católico apostólico romano vai votar num candidato, às vezes é um padre que é candidato. O pastor Crivella. Isso até é natural, nada isso é contra, democracia. Nada lógico, isso é a democracia. Tem que ter lá o vereador taxista, o vereador marceneiro, o vereador empregada doméstica. O representante tem que ter da o classe. médico, o dentista, o advogado, tem que ter o arquiteto. Eu acho salutar isso. Agora, desde que esse voto tenha sido dado com absoluta responsabilidade. Ou seja, eu sei quem é o meu candidato, o que ele já fez, o que ele está se comprometendo a fazer e o que ele provavelmente fará. E eu vou cobrar. Agora, quando você esquece em quem votou, você não vai cobrar nada como? dele. Você não acha que essa... Tá virando papo de boteco isso aqui, né? Você não acha que essa idiotização, me perdoem o termo, eu me desculpo para vocês, mas o termo é que eu quero fazer efetivamente. Essa idiotização do eleitor, a impressão que eu tenho é que é uma arquitetação, isso é o governo, ou os governos, ou os gestores forjam esse tipo de personalidade no eleitor para não sair dessa zona de conforto. Não, interessa ao ditador, de esquerda ou direita, interessa ao corrupto, de esquerda ou direita, interessa ao malandro, que o povo não seja educado, que o povo não seja culto, porque se for, vai rejeitá-lo. Então, ele vai levantar o tapete dele. Ele vai levantar a bandeira da educação, mas ele não vai fazer, ele não vai realizar, porque é contra ele. É lógico. Não é verdade? Ele vai estar piorando a situação futura dele. Né? Uma vez eu estava conversando com o doutor Ulisses Guimarães, na casa dele, uma ruazinha, Ouro Fino, Ouro Verde, alguma coisa assim, que uma travessa da Faria Lima, bem pequenininha. E eu estava nós estávamos trabalhando no movimento pró-constituinte. O Chico Ita, que ele e tal, isso aqui. E aí a gente estava conversando, ele com aquele jeito dele falou assim, só há uma maneira de fazer toda a classe política ser absolutamente séria. É convencê-los de que existe vida depois da morte. Porque aí o cara vai caprichar aqui para continuar sendo político lá adiante, né? Porque ele vai querer continuar a carreira depois de morto. Nessa linha, uma vez, você lembra do ACM? Sim. O grande ACM, o cacique, né? Grande em termos pejorativos, naturalmente. Ele disse, e foi assim, textual, se nós formos processar todo senador,
fecha o Senado e a Câmara. Mas sabe o que é? Isso é muito cruel. Você elege um vereador sério, você elege um deputado estadual sério, você elege um deputado federal sério, um senador sério, e eles vão para lá e eles começam a tentar fazer projetos sérios, que atendam o interesse da sociedade. Acontece que os que votam, eles precisam de maioria para aprovar o projeto. E aí eles vão lá, olha, Ralph, eu preciso do seu voto para aprovar o meu projeto, que vai agir diretamente no interesse da sociedade, melhorando a educação e tal, assim, assado. Aí você fala, perfeito, agora você vai votar, eu voto no seu, mas você vai votar aqui no meu. Aí você vai olhar, o dele é uma malandragem danada. E aí o cara diz, não, eu não voto. E não consegue aprovar, o sujeito fica 4 anos, 8 anos, e não E fica aprova. com a pecha de incompetente, né? Porque não tem voto, porque ele não vai entrar na chantagem. Ele não vai entrar no toma lá da cá. Ou ele se miscui ou sai. Aí Não é tem que jeito. tá, não é? Falar em droga, deixa eu só mostrar o livro do Bernardo, Pois não. que é um livro justamente que eu sei que você abraçaria essa campanha, Drogas, o Início do Fim, do Bernardo Campos de Carvalho. O título é absolutamente onomatopaico, feliz por sinal, e é um livro que tem a finalidade de alertar pais, tios, qualquer pessoa que esteja com a possibilidade de ter alguém ao seu redor que esteja indo ou com a possibilidade de ir para o mundo das drogas. Dificilmente hoje você vai ter alguém que não esteja com quase isso. A droga, infelizmente, é um cancro nacional, mundial, né? E todo mundo está mais ou menos ligado. Então, este livro, Drogas, o Início do Fim, do Bernardo, serve para, eventualmente, fazer com que a pessoa veja, e tem fotos horríveis, saia desse caminho, ou então que, felizmente, não entre. Vamos falar da tua vida bibliográfica? Vamos. Porque você é muito fluido nesse meio. Você acabou de lançar, coisa de um mês, o livro que é esse aqui que você trouxe, né? Empreender é Viver, do Alencar Burch, que é fantástico. Um cara, onde ele põe a mão dá certo. Exatamente. É um dos poucos honestos que a gente conhece. E um bom exemplo, né? Ele tem uma história de vida exemplar, uma pessoa que ficou órfão de mãe muito cedo, o pai casou de novo, a madrasta rejeitava, ele foi viver com uma avó cega, que era dona de uma pensão no Brás. E começou a carreira assim, office boy, balconista, vendedora ambulante, foi, se tornou dono de joalheria, teve uma das mais importantes redes de joalherias que nós conhecemos aqui em São Paulo. Pode falar o nome se você quiser. E depois, o que ele fez? Ele, quando percebeu, o sujeito uma sensibilidade para o comércio, um comerciante nato, né? O sujeito que o cliente entrava, ele olhava e lia a alma do cliente. Traçava, né, o perfil do cara. Então ele percebeu que, de repente, os maridos não estavam dando mais joia de presente, porque tinha aparecido uma coisa fantástica, o tal do automóvel. E que os maridos, os amantes, sei lá, todos estavam dando carro. E aí ele saiu da joia, que é um setor também perigoso, né, que é assaltos, essas coisas, e foi para a revenda de automóvel. E cresceu e se tornou importantíssimo, revendendo não só automóvel, como também ônibus, caminhão, trator, motocicleta e tal. E fundou várias entidades de classe, presidiu várias entidades de classe e hoje é presidente da Associação Comercial de São Paulo, que é uma instituição centenária e com uma folha relevante de serviço comercial. Você, infelizmente, você falou do Maluf, e o Maluf iniciou sua carreira aí, né? Passou por lá. Aprendeu muito lá e foi para a política. Né? Escuta, vamos falar da tua assessoria de imprensa. Você também acabou de lançar um de uma senhora chama que também Felicidade. Tem uma história fantástica. Uma história... Isso aí, Ralph, é o seguinte, eu sempre quando me perguntam, né, como é que eu comecei, porque o primeiro livro e tal. O primeiro livro tem uma história muito especial, eu escrevia poesia e guardava, escondia e tal, eu achava que aquilo lá não era publicável e tal, até um dia que os colegas forçaram, eu entrei num concurso e ganhei o concurso. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Correio da Manhã
ao mesmo tempo que o Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta e tal. E um dia eu tomei coragem, porque ele era tão fechado que parecia antipático. Não era uma pessoa agradabilíssima, tímido, educado. Ele era tímido, fechado, introspectivo. Então a gente tinha uma imagem de um sujeito bravo, né? E eu tinha um pouco de medo dele, assim, respeito, porque ele já era grande, já garoto, era famoso, né? E tal, né? E aí eu via o horário que ele saía, porque ele vinha do Ministério da Cultura, escrevia a crônica dele, entregava e descia e ficava esperando o ônibus para ir para Copacabana, onde ele morava. Eu morava em Santa Teresa. E aí eu regulava o meu horário para sair junto com ele e ficava no ponto do ônibus com ele e pegava o ônibus na esperança de sentar do lado dele, um dia puxar conversa e tal. E um dia eu estou parado lá no ponto do ônibus, ele do lado dele, ele olha para mim e fala assim: você pensa que eu sou idiota, não é? Aí eu falei: não, senhor, eu penso que o senhor é um grande homem. Então, por que você está me perseguindo? Quem está lhe pagando para me seguir, para me vigiar? E anos depois a gente descobriu, eu pessoalmente, o porquê disso, porque ele tinha realmente um amante, né? Então ele deve ter pensado que alguém me pagava para seguir. Eu falei: não, a história é essa, eu tenho respeito pelo senhor, eu escrevo poesia, eu queria mostrar para o senhor, e eu tinha medo e eu criei esse sistema de... Aposto que você não mora para lá. Não, não moro mesmo, moro aqui em Santa Teresa. E ele falou: eu preciso dessa palhaçada, amanhã quando eu chegar me dá a poesia que eu olho e tal, tal, tal. Eu falei: tá bom. E no dia seguinte cheguei, peguei a pastinha e fiquei esperando lá. Quando ele chegou, entreguei, ele sumiu com aquilo. Tempos depois ele apareceu e disse para mim: olha, você tem talento, você consegue prender a atenção do leitor, você escreve bem. Agora, não tenha pressa de ficar famoso, não tenha pressa de ser conhecido. Trabalhe, estude, leia, pratique, exercite e tal. Aí eu fiz a pergunta, né? Qual é o segredo de escrever bem? Ele falou: é não escrever. Aí eu fiquei uma semana pensando: que diabo é isso, né? Então eu entendi que a gente, quando quer começar a escrever, acha que tem que ser erudito, prolixo, falar palavras difíceis, nada disso, né? A simplicidade, a objetivo, o que é a comunicação? Né? Bom dia, desejando que o dia da outra pessoa seja bom, né? Quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais direto você for, mais você vai atingir o outro na comunicação. Então é a coisa do haikai japonês, por exemplo, que são ali 4, 5 palavras, 3 linhas, que conta a história do mundo, né? E naturalmente não deixa que a gente entenda direito, mas você tem que penetrar naquelas 3 linhas. É o refletir, né? Claro. O fazer pensar, é a provocação, né? Acaba de morrer o Ferreira Goulart, de quem eu pude ser amigo, conviver e tudo, que me ensinou muito da importância de você massificar, né, a cultura, de você usar os vários meios de cultura para atingir, né, e trazer o povo, e sempre defendendo que a cultura emana do povo, ela não pode ser imposta, etc. Então, você imaginar que quanto mais claro, quanto mais direto, né, e com emoção, com sensibilidade, naturalidade quanto também, mais você provocar. Ele dizia, perguntaram para ele: o senhor parou de escrever poesia? Ele falou: porque eu perdi o espanto. A poesia é fruto do espanto, é uma verdade. A cada momento que você se incomoda com as coisas, de maneira negativa ou positiva, você tem a inspiração para escrever. E você perdeu o teu espanto? Não, eu estou terminando mais um livro de poesia, porque eu escrevo em vários gêneros, né? Tem poesia, tem história, tem reportagem, tem artes plásticas, que eu gosto muito, né? Tem livros infantis, tem as biografias. Isso é um eclético. Como é que você faz o teu dia? Porque você tem essa agência que você comanda, e eu sei que você comanda pessoalmente, embora tenha uma equipe fantástica. Mas como é que você faz o teu dia? Você... Agora, 9 horas, então eu vou começar a escrever biografia. Porque biografia é uma barra para escrever. 10 horas eu vou escrever infantil. Como é que você faz? Não faz? É o dia que me faz. É o dia que me faz. O dia tem 24 horas. Você pode, em 24 horas, fazer um mundo de coisas, além de dormir,
comer, tomar banho, se divertir, conviver com as pessoas que você ama e tudo. Basta você ter uma certa disciplina no fazer. Então, por isso que eu te perguntei, como é que você faz no teu dia? Eu costumo acordar cedo, faço 1 hora de ginástica, de caminhada e tal, isso, aquilo, tomo banho, tomo café e aí vou planejar o dia. Então, se eu tenho compromissos fora, se eu tenho um compromisso como esse aqui, aquilo ali é sagrado e eu já numa cidade difícil como São Paulo, calculo que eu vou levar de trânsito para ir e para voltar, além do tempo que eu vou depreender ali naquele encontro. Fora isso, eu estou no computador. Estou lendo, estou escrevendo, estou pensando, uso muito caminho para pensar, para refletir, para prestar atenção no que acontece, né? Eu me informo muito, logo de manhã eu leio os grandes jornais daqui e de fora, né? A coisa da internet. E hoje você falou, hoje você pode ler o jornal. Facilitar a vida da gente, facilitou muito o acesso à informação, né? E vou fazendo. Agora, tem dia que eu viro uma noite escrevendo, tem dia que eu não durmo de manhã, escrevo de tarde, vou. E trabalho também, sábado, domingo, porque o trabalho para mim não é trabalho, é prazer. Eu sempre conto, eu tinha 17 anos, mais ou menos, trabalhava na tribuna da imprensa, e o meu chefe me chamou e disse assim, olha, você vai lá na Rádio Globo entrevistar um tal de Abelardo Barbosa, que o apelido é Chacrinha, e que está começando a fazer sucesso, é até capaz que um dia ele vá para a televisão. Aí eu fui lá entrevistar o tal do Chacrinha. Cheguei lá, era um nordestino simpático, cabelo preto ainda, bonachão, bonachão, bem simples, bem, né? E muito inteligente, brilhante, gênio. E eu fui entrevistando, quando chegou no final, eu falei para ele assim, quais são os planos para o futuro? Ele falou, olha, se você prometer que não põe na matéria, eu falo. Eu falei, bom, aí não adianta, preciso da matéria e tal. Aí ele, muito engraçado, falou assim, se você é repórter, você é curioso, então você vai querer saber, mas vai ter que me prometer que não põe. E eu não ia perder. Falei, tá bom. Peguei, fechei o caderninho, guardei a caneta e tal, e disse, qual é o negócio? Ele falou, olha, meu plano para o futuro é continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Eu falei, até aí, qual o problema de eu botar na matéria? Ele falou, não, agora é que vem. Ele estava no prédio do jornal O Globo. O doutor Roberto Marinho ficava em cima dele. Ele falou e disse assim, esses Marinho me pagam muito bem para fazer um negócio que eu faria de graça feliz. É igual que você faz, né? Não, aí eu peguei, eu tinha 17 anos, eu saí de lá, fiz a matéria, não coloquei isso, mas isso ficou na minha cabeça o resto da vida. Quando você faz com amor, com paixão, quando você trabalha feliz, não é trabalho, é diversão. E você ainda ganha bem para fazer. Deixa eu te falar em diversão, que não foi muita diversão, mas me conta rapidamente, nós temos um minutinho. Aquela história do Papa que você me contou uma vez em off, e eu gostaria que você contasse aqui. Tem várias histórias. Não, que você foi receber o Papa. Eu fui coordenador executivo da que agora visita, é santo, né? Da visita do Papa Karol Wojtyła, né, o Papa João Paulo II, a São Paulo. E o recebi no aeroporto, junto com o cardeal da época, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que é meu amigo até hoje, está bem velhinho, mas lúcido, inteligente, sábio, né? E aconteceram várias histórias, né? Na verdade, não é uma história, isso daria até um livrinho, porque você imaginar que eu cuidava de tudo, né? Eu era responsável por alimentação, segurança, transporte, tudo relativo ao Papa, né? Então recebemos o Papa no aeroporto e tal, e ele era uma figura fantástica, carismática, independente de crença, de religião. Que, aliás, você nada, não era católico. Fantástico, aquela figura. Ele era um homem grande, forte, ele ainda estava saudável, não tinha sofrido o atentado, nada. Quando ele apareceu na porta do avião, era uma miragem. E era um dia nublado, com chuva, eu estava até um guarda-chuva assim, alguém segurando para dar o Paulo e tal.
Ele desce a escada toda, aquele tapete vermelho, ele ajoelha, beija o chão, que era a prática dele, levanta, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, famoso, candidato a prêmio Nobel, né? Um trabalho fantástico, né? Pela sociedade, pelos mais humildes, ajoelha e beija o anel dele. Eu me senti na obrigação, embora não fosse católico, padre, né? Católico, né? De ajoelhar e beijar o anel também, né? Quando eu fui ajoelhar, ele leu meu pensamento, eu tenho certeza. Ele me segurou pelo ombro, me deu um beijo no rosto e não deixou ajoelhar e beijar o anel dele. Aí depois nós pegamos lá o papamóvel e descemos a 23 de maio na contramão. Isso é um negócio prazeroso. Você fazer uma contravenção desta magnitude. Ilegalmente, né? Legalmente. Descemos toda 23 de maio. E o povo reunido. Tinha o motorista da prefeitura dirigindo o carro, né? Aí estava o cardeal Marcinsko, que era o secretário do Papa, um grande homem do Vaticano. Depois se envolveu com a história do banco lá. Que era um homem grandão, forte, o Papa e tal, e eu ali sentadinho. E a gente descendo, e o motorista da prefeitura falou para mim assim: doutorzinho, faz assim com a mão, que o seu celeste senador sem gastar um tostão. Do lado do Papa, né? Descemos aí, fomos até o Campo de Marte. Então. Agora, tem vários episódios, isso é um programa, tem vários episódios engraçados, emotivos. Eu imagino a tensão, né? De você preparar toda aquela parafernália. O dia que este homem entrou no avião e foi embora, eu fiz... né? Você dormiu com 8 dias. E você sabe que ele me deu de presente um terço, que era o dele, ele tirou do bolso na hora de ir embora e me deu o terço dele, benzeu e tal. Bonito. E durante anos, ele, com a letrinha dele, me mandava cartão de Natal. Interessante isso. Depois ele ficou doente e tal, aí não. Falava espanhol, alguma coisa de português, falava italiano, falava inglês, impressionante. E era uma pessoa de uma sabedoria, transmitia uma paz, sabe? Uma coisa... Segurança, independente de religião, algo incrível, uma pessoa incrível. Muito bem. Meu caro, infelizmente, acabou o tempo. Já era. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Sei o quanto foi difícil para você. Desculpe, eu corro muito. Eu faço muita coisa, então é complicado às vezes. Mas aqui eu estou e aqui voltarei sempre que você quiser. E sempre que você tiver um novo livro, que é um por semana, né? Não. Máximo 2 por ano. O máximo? É. Não consigo escrever. Outro dia alguém brincou comigo e falou: você está igual o Roberto Carlos, que faz um LP por ano. Né? Eu falei: já fez mais. Muito obrigado mais uma vez. Me honrou bastante. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, paciência e todo o resto. Até a próxima. Tchau, tchau.